aí, vídeo novo começando. Prazer, se você ainda não me conhece, o meu nome é Débora, também conhecida como Deboríssima lá no Instagram, já aproveita para me seguir. Eu moro na Inglaterra e aqui no YouTube eu posto várias curiosidades sobre a Terra da Rainha. E já que este ano o Covid deu um jeito de acabar com os nossos planos para o Halloween, pega a tua pipoca, senta comigo porque eu vou te contar várias histórias e teorias bizarras sobre UK relacionada a Halloween. Então, bora lá? Eu vou te contar 3 teorias muito bizarras. Continua assistindo esse vídeo até o final, porque a terceira teoria é tão bizarra que chega a ser até cômica, gente. Eu não sei nem porque eu tô tendo coragem de contar essa teoria pra vocês, mas vamos lá. Vamos para a primeira teoria, que é a do Poltergeist, que aconteceu aqui em Londres. E essa teoria, ela tá associada sim com os filmes Poltergeist, Invocação do Mal. Esses filmes aí que vocês assistem, que eu não tenho coragem nenhuma de assistir, porque, gente, se tem uma pessoa que é cagona na face da terra, essa pessoa sou eu. Então não tenho coragem de assistir esses filmes. Mas eu adoro pesquisar essas histórias e teorias, por isso eu fiz uma pesquisa completa aqui para vocês. E vamos começar com essa primeira do Poltergeist que vem de Londres. Bora lá! Se você assistiu esses filmes que eu acabei de mencionar e achou que era tudo invenção de Hollywood, tudo mentirinha, não é mesmo? Efeitos especiais... Pois bem, meu amor, pode cair pra trás, porque é tudo baseado em fatos reais e há pessoas até hoje, inclusive com matéria que saiu na BBC, confirmando a veracidade dos fatos. Mano, tô um pouco nervosa. O fenômeno Poltergeist começou no verão de 1977 e durou por 18 meses num bairro chamado Enfield, ao norte de Londres, na casa da família Hodgson. Peggy Hodgson era uma mãe solteira de 4 filhos e esse fenômeno paranormal começou a se manifestar através de 2 de suas filhas, a Janet e a Margaret, e foi relatado por mais de 30 testemunhas que viram a olho nu esses fenômenos acontecerem dentro da casa, principalmente à noite e quando as crianças estavam. A mãe começou a notar que suas 2 filhas estavam com um comportamento estranho e por isso chamou os seus vizinhos para entender o que estava acontecendo. E todos eles relataram terem visto móveis se mexendo, flutuando, uma voz estranha saindo por trás do pescoço da filha que não mexia os seus lábios, além de cômodas serem arrastadas pela casa e as próprias filhas serem levitadas sem nenhuma explicação. O principal fotógrafo que trabalhou nesse caso, o Graham Morris, que na época trabalhava para o Daily Mail, diz ter relatado várias coisas bizarras acontecendo com a família, inclusive ele registrou tudo isso em fotografia, como objetos levitando e inclusive uma das filhas de ponta cabeça levitando e falando com uma voz muito estranha no quarto. Gente, quando começa a misturar criança no meio, o bagulho fica mais doido pra mim, porque eu já tenho medo de coisa de terror. Aí envolve criança, mas vamos lá, vou continuar contando. Muito rapidamente, o caso ficou conhecido no mundo inteiro como Poltergeist de Enfield e atraiu a curiosidade de um casal americano que estudava fenômenos paranormais e vieram até a Inglaterra para confirmar a veracidade dos fenômenos acontecidos na casa. Ou seja, segundo eles, tudo isso era verdade. Além disso, um homem chamado Maurice Grosse, que era membro da Sociedade de Investigação Psíquica Britânica, diz ter comandado uma investigação contra os fantasmas dentro da casa e ele relata coisas como: eu mesmo vi bolas de gude se movendo de um lado para o outro, vi a porta se mover sem ajuda e senti uma diminuição na temperatura sem explicação. E um dia lá de novembro, quando ele foi confrontar o fantasma na sala de estar, ele perguntou: você está brincando comigo? E aí o fantasma tirou uma caixa de papelão e uma almofada na cara dele. Imagina você tá lá e voa uma almofada na sua cara do nada. Além disso, o filho do Maurice, ele estava se formando em Direito na época e ele conduziu uma investigação oficial contra os fantasmas, ou seja, acho que ele foi e será o único advogado na Associação Britânica de Advogados a ter um caso contra um fantasma. Bom, durante essa investigação, eles confrontavam um fantasma que se manifestava através da filha da Peggy, a Janet, que na época tinha entre 11 e 12 anos, e o fantasma, ele falava de uma voz que saía por trás do pescoço dela e a menina ficava com a boca fechada. E aí o fantasma admitiu que ele era um antigo morador da casa, o senhor Bill Winkes, que morreu com 72 anos de idade na casa. Ele disse que morreu numa cadeira que ficava na sala de estar através de uma hemorragia. E aí depois essa história foi confrontada porque acharam o filho do Bill e confirmaram de que ele sim havia vivido na casa e havia morrido naquele mesmo lugar.
ou seja, identificaram quem era o fantasma. Bom, as atividades paranormais do fenômeno poltergeist pararam de se manifestar nessa casa lá em 1979, então durou ali 1 ano e meio, quase 2, quando as meninas já estavam entrando na puberdade, na adolescência. O fantasma decidiu parar, né, de se manifestar ali, e muita gente acredita que essa história foi inventada, pela mãe, que na época queria uma casa maior e melhor para sua família, mas o que é mentira, porque a mãe acabou morrendo naquela casa, ela viveu lá até o final de sua vida, então ela nunca chegou a ganhar uma casa nova. Ou 2, as crianças podiam estar inventando alguma coisa por coisas lúdicas da cabeça delas, ou até mesmo por querer chamar a atenção. Seja lá o que for, gente, muitas pessoas disseram ter visto esses fatos reais, e eu acredito que as crianças não teriam a capacidade de levitar objetos, de atacar coisas, ou de usar truques de mágicas baratos para mais de 30 testemunhas afirmarem que os fenômenos foram reais. Então essas crianças eram muito superdotadas, né? Inclusive a mãe. Eles podiam ganhar muito dinheiro sendo mágicos pelo mundo e não só com essa história que não rendeu nem R$1 para eles. A segunda história macabra é daqui de Manchester e é de um lugar que eu já passei na porta. Mais ou menos nessa época, em outubro do ano passado, eu fui convidada para um chá de bebê num lugar chamado Ordsall Hall, e muitas vezes eu já passei de bike lá na frente e sempre achei o lugar muito lindo, com um jardim maravilhoso na frente. Já me imaginei fazendo uma sessão de fotos, um casamento nesse lugar. E aí quando eu entrei dentro dele e vi que ele realmente era muito bonito, eu fui pesquisar mais sobre o lugar e entender que famílias moraram ali, que era e tal. Foi quando eu descobri que aquele lugar é um dos lugares mal assombrados de Manchester. O lugar já está aberto pós-Covid, mas a gente não conseguiu horário para ir lá, porque devido ao Halloween eles estão fazendo várias atividades e tá muito cheio, então não consegui hora, mas eu vou deixar a foto aqui para vocês verem do Ordsall Hall e entenderem o quanto esse lugar é bonito mesmo. E as pessoas relatam terem 3 fantasmas vivendo lá dentro. Vamos começar com a história do lugar. Ordsall Hall foi uma casa construída há muitos anos atrás, assim, coisa de 300 anos, e disseram que já passou na mão de muitas famílias, mas em especial a família dos Radcliffes foi a família que marcou a história desse lugar. E o primeiro fantasma, que é o principal que relatam na casa, é o Sir John Radcliffe, que era o Lord de Ordsall Hall, ou seja, o dono da propriedade. As pessoas relatam que ele mora no quarto principal da casa, que era o seu quarto antigamente, e uma médium, uma vez que foi fazer uma visita mediúnica com algumas pessoas no local, ela relatou que sentiu a presença dele no quarto e de que ele não autorizava pessoas a entrarem no local, né, que não podiam passar da porta, só olhar, ou seja, as pessoas que estão fazendo visitação na casa nos dias de hoje. Várias pessoas também já relataram, e eu achei todos esses relatos na internet, de que elas sentem calafrio, sentem mudança de temperatura e sentem uma energia diferente quando vão chegando perto do quarto. Tudo isso para sinalizar de que talvez o fantasma do Sir John não deixe as pessoas passar ali da porta. Se eu vou voltar no Ordsall Hall algum dia, isso eu ainda não sei. Mas certamente, se eu for lá de novo, eu não vou passar ali da entradinha da porta não, entendeu? Porque vamos respeitar a casa do cara. O segundo fantasma relatado na casa, ele se chama White Lady, The White Lady, que seria a mulher de branco. E dizem que essa mulher era a irmã desse John Radcliffe e ela acabou se suicidando, se jogando da janela, ou seja, de uma varanda para fora da propriedade, porque o irmão foi para a guerra e ele nunca voltou. Ou seja, ela não conseguiu lidar com essa situação do coração partido, do Lord de Ordsall Hall nunca ter voltado para casa, e aí ela se suicidou. E dizem que quando esse fantasma tá ali vagando pela casa, sente-se o cheiro de velas pelo ar. E o terceiro fantasma, que também é uma mulher, é o fantasma da Cicely. E dizem que quando a Cicely também tá por ali, sente-se o cheiro de rosas e de flores pelo lugar. Diz que ela era uma jovem, que não é da família dos Radcliffes, era de outra família que passou pela casa, não sei se antes ou depois, mas ela foi abandonada no seu casamento e também não conseguiu segurar o seu coração partido e se suicidou se jogando da escada principal do casarão. Muitos suicídios dramáticos, né? Tipo Romeu e Julieta, um ato de amor.
Mas não, gente, suicídio não é legal, não vamos entrar nesse mérito. Mas dizem que esses 3 fantasmas estão ali pela casa. Inclusive, se você entrar no site do Wordsall Hall, se você for de Manchester e estiver assistindo esse vídeo ou vier pra cá, eles têm um Night Ghost Tour, ou seja, um tour noturno de fantasmas. Eu tenho muita vontade de ir, não sei se está aberto agora, mas confesso que vou um pouquinho cagadinha de medo. E aí nesse tour eles passam algumas horas da noite com câmeras que tem aquela visualização infravermelha e tal, para conseguir identificar energias e movimentos no escuro. E aí tem um guia que vai contando as histórias do local, mostra os aposentos dos fantasmas e tal, tem um médium. A gente não sabe se são charlatões, se é verdade. Eu sei que muitas dessas coisas são mitos também para atrair as pessoas para visitação, mas de qualquer forma o Wordsall Hall vale uma visita porque é um lugar muito bonito, um ponto aqui de Manchester que nem todo mundo conhece e que vale muito a pena conhecer pelas atividades que tem lá. E finalmente chegamos para a última teoria, que é muito bizarra, mas acredite ou não, tem muitas pessoas que acreditam nessa teoria hoje em dia, pessoas muito próximas a mim, e eu só lembrei dessa teoria porque eu tava no telefone com a minha mãe recentemente e ela me contou que algumas pessoas muito próximas acreditavam nisso, e aí eu pensei, nossa, é um ótimo tema para um vídeo, já que eu tô morando aqui, e vocês vão entender por que é muito louco. Um jornalista e escritor chamado David Eichel, ele publicou um livro há muitos anos atrás chamado The Biggest Secret, em que ele colheu algumas entrevistas de algumas pessoas que afirmaram que sabiam que a família real tem a base, eles na verdade nem tem a base, eles são reptilianos. Para quem não sabe o que são os reptilianos, eles dizem que são uma raça que dominavam o mundo muito antes do ser humano existir. E esses reptilianos, eles se transmutam com a imagem de um humano, mas que quando eles estão sozinhos, eles voltam para sua imagem real, que eles são altos e eles têm uma figura meio de jacaré, meio de réptil, por isso o nome reptiliano, e de que grandes pessoas que comandam o poder do mundo inteiro, não só empresários como pessoas de sucesso, cantores, famosos, atores e tal, incluindo as famílias reais do mundo, todos pertencem a essa raça de reptilianos. E aí dizem que uma das maiores figuras do mundo reptiliano é a Rainha Elizabeth, e essa teoria aí você joga na internet, você vai achar muita coisa. Mas o mais bizarro que falam achar que ela é reptiliana, tudo bem, pode achar. Mas o mais bizarro é que os reptilianos se alimentam de sangue. E aí que entra a bizarrice de que as pessoas acreditam nisso real, e pessoas próximas que eu conheço, tá? De que eles mantêm, os reptilianos, e em parceria com os Illuminatis, eles mantêm uma ilha secreta do qual eles raptam crianças e mantêm as crianças nessa ilha, e lá eles fazem abusos contra essas crianças, além de sacrificá-las e beberem do seu sangue, porque, segundo a teoria dos reptilianos, eles se alimentam de sangues de crianças, né, de sangue jovem, para se manterem vivos na forma humana. E aí, através dessa explicação muito bizarra, é de que a Rainha Elizabeth se alimentava do sangue de crianças e por isso que ela tem essa longevidade na vida dela. E sei lá, porque a véia tá viva aí até hoje, né, gente? Firme e forte. Mas também o povo esquece de que, assim, ela não tem, né? Claro que não, ela não tem o melhor tratamento de saúde do mundo, porque os hospitais da Inglaterra não são reconhecidos como o melhor sistema de saúde do mundo. Ela não tem acesso aos melhores profissionais, né? Às últimas tecnologias. É claro que ela não tem acesso a tudo isso. Mas o que alimenta ela mesma é o sangue das crianças que ela sacrifica. E além de sacrificar, eles dizem que eles cometem abuso contra essas crianças, né? Não é só o sacrifício de matá-las. O que é muito bizarro. A Britney Spears, isso também é verdade, você pode dar um Google aí na internet, ela já deu uma entrevista há alguns anos, quando ela estava em condições de dar entrevista na época, de que ela teve um blind date, que seria um encontro às cegas, e ela não citou o nome, mas as pessoas, né, o pessoal fala que essa pessoa seria o Príncipe Harry, que hoje é casado com a Meghan Markle, e de que ela viu ele se transmutando em um reptiliano. E aí ela até falou que uma das pessoas que ela saiu parecia um lizard, que seria tipo, né, um jacaré, um lagarto, que tinha essa figura, né, de alligator, e ela ficou muito chocada e nunca mais quis sair com essa pessoa.
Então, assim, o Harry, né, todo branquelo, ruivinho, bonitinho, se por trás daquela máscara existe um réptil, não sei, mas a Britney Spears tá aí pra afirmar que ela viu isso, né? Será que, agora eu fico me perguntando, que as pessoas que se juntam e moram na família real também são reptilianas, tipo a Meghan Markle, a Kate Middleton, será que elas se tornam reptilianas também? Nunca saberemos, né? E existe também uma teoria de que a Diane, a princesa, né, a Lady Di, ela sabia que a família real era reptiliana e por isso que tem toda aquela história de assassinato, né, aquela conspiração contra a morte dela, dizendo que foi tudo armado pela família britânica, porque ela sabia desse segredo. Fica aí, gente, pra vocês refletirem sobre isso. Bom, já falei muito. Essas foram as teorias bizarras daqui para você celebrar o Halloween do lado daí. Espero que eu deixe vocês reflexivos. Vão aí pesquisar sobre as teorias, assistir os filmes e entender mais. E se vocês acharem alguma outra curiosidade, não deixa de comentar aqui pra mim, pra gente falar sobre essas bizarrices que eu sei que você também gosta. Se inscreve no canal, ativa o sininho para próximos vídeos e me segue lá no Instagram, @Deboríssima, para saber mais curiosidades sobre o Halloween. Um beijo, pessoal. Obrigada por ter assistido e até a próxima. Tchau!